necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para a adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Convido vocês a fechar os olhos por um breve instante, para que a gente possa, aqui, assim, envolvidos por essas energias de amor, pelas luzes do alto que foram trazidas pelos nossos mentores e amigos espirituais para essa casa, rogar a Deus que ao longo desse estudo que foi preparado com muito carinho para esta manhã de hoje, que nós consigamos exatamente isso que a Joana de Ângeles nos convida a fazer. Que sejamos capazes de obter serenidade no nosso coração, na nossa mente, refreando os pensamentos acelerados, as nossas inquietações, as nossas preocupações, para nos conectar com o mais alto, para dilatar nossa capacidade de ouvir e de compreender tudo aquilo que os nossos amigos, os nossos mentores, a espiritualidade amiga quer tanto trazer para o nosso coração, para a nossa alma, a fim de acalentar as nossas dores, de reforçar as nossas energias e de nos brindar com a felicidade. Que assim seja. Hoje quem fala para a gente é a Sônia, que está vindo lá da Casa Espírita. Muito obrigada, Sônia. Ela vai estudar com a gente hoje mais um capítulo desse livro. Nós estamos estudando todas as manhãs aqui de domingo, que é o Palavras de Vida Real. Bom dia a todos. É realmente com muita alegria que eu estou aqui para fazermos esse estudo do livro, continuar, né, Palavras de Vida Eterna. Hoje nós vamos abordar o capítulo 161, Os Padrões de Jesus, pelo Espírito Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. Não foi à toa essa mensagem que foi lida, porque nós vamos falar aqui realmente da busca da nossa serenidade íntima em frente às transformações, às mudanças que ocorrem a todos nós que estamos fazendo parte aí da existência física, nessa oportunidade, né, da reencarnação. Em todas as fases ocorrem as nossas transformações, as nossas mudanças, porque as mudanças são externas. E o que nós teremos que manter internamente? A paz, a serenidade nas dificuldades externas, não é? Então, aqui Emmanuel vai falar nos padrões de Jesus. O dicionário vai nos dizer o que é padrão. Padrão é um modelo, uma base, né? Você vai seguir aquele padrão, aquele modelo. E dentro da doutrina espírita, os espíritos, né, vão nos dizer que Jesus é o nosso modelo a ser seguido, o nosso exemplo. Modelar alguém, realmente seguir. E na Kardec da pergunta, né? Quem é o que vai servir de guia e modelo? Além do modelo, guia, que nos dá uma direção, um direcionamento. Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta é simples: Jesus. Só que aí Kardec faz um comentário a respeito. Ele vai nos dizer, nessa mesma questão,
que ele vai complementar que para o homem, para nós, o homem espírito encarnado, Jesus constitui o modelo da perfeição moral, que a humanidade pode aspirar aqui na Terra, que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Quer dizer, é as leis divinas que ele veio nos apresentar. Jesus vem nos trazer, porque ele é o mais puro que tem aparecido, que veio aqui na Terra, o Espírito mais perfeito que encarnou entre nós. E o Espírito divino, nos diz Kardec, o animava. Então, ele era o médium diretamente de Deus, recebia as mensagens, as suas falas. Então, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia a ser seguido. E agora ele vai nos dizer também que muitas vezes o homem, pretendendo instruir-nos nas leis divinas, muitas vezes apresenta as leis humanas como sendo divinas. Então, nos fazendo, trazendo algumas imperfeições nessas leis, porque eles estão animados por mais sentimentos materiais, terrenos, e vemos falar dos falsos profetas, para a gente ter cuidado com isso, até que muitos apresentavam, igual Moisés, as leis humanas como sendo divinas, mas na época de Moisés também, a humanidade precisava de um pulso firme, porque estávamos, porque somos reencarnacionistas, né? Mas dentro da ignorância, ainda não tínhamos alguns conhecimentos, estávamos mais imaturos espiritualmente falando. Embora ainda continuamos na imaturidade, mas nós já temos o ensinamento do Cristo, nós já temos o aclaramento que a doutrina espírita nos dá, né? Porque ela vem nos trazer o Cristo redivivo, os seus ensinamentos, que este é o nosso padrão. Isso é importante a gente saber desta mensagem que o Emmanuel vai nos trazer. E as palavras de Jesus, elas repercutem até hoje em nosso ser. Para isso precisamos buscá-lo, né? Por isso que são consideradas palavras de vida eterna. Não passam, tudo passa, mas as suas palavras, a sua mensagem, ela fica gravada dentro de nós, no nosso ser, no nosso íntimo, na nossa consciência. E Jesus falava muito por linguagem simbólica, porque como a humanidade era muito imatura, ainda não tinha capacidade de entendimento. E essa linguagem simbólica, nós estudamos ela até hoje, porque através do simbolismo, a linguagem velada, ela não se perde. A sua mensagem é estudada. Hoje nós temos até uma nova perspectiva, uma nova visão dos ensinamentos de antigamente. E isso é muito enriquecedor para nós que já estamos caminhando aí, né? Saindo aí desse mundo que ainda estamos de provas, expiações, tentando alçar aí o mundo em regeneração, porque não é o mundo, é nós, é a humanidade que tem que se melhorar, melhorando intimamente, que o mundo externo melhora, né? A mudança é íntima, é interna. Então, meus irmãos, o propósito de Jesus nas nossas vidas é o de despertar a missão que cada um traz em si. Nós fazemos uma missão, seja uma missão grande, seja uma missão pequenininha, mas nós trazemos essa missão na nossa consciência. Nós precisamos de conhecer, de vivenciar os seus ensinamentos, que é as leis de Deus, as leis naturais, as leis divinas, que são íncitas na nossa consciência, gravadas lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, vai nos dizer isso. Quer dizer, elas estão gravadas. Nós, às vezes, procuramos esquecer que temos as leis divinas em nós, mas em algum momento ela desperta, porque ela não sai, é imanente, faz parte, né? Então, o que o Kardec pergunta na 621A, se ela já está íncita, já está na nossa consciência, por que ela tem que ser revelada de novo? Os Espíritos respondem, porque os homens a esqueceram e desprezaram, e quiseram a Deus que nós, né, o Espírito, viesse nos relembrá-las. Então é isso, é o caminho para o bem
viver é o conhecimento do Evangelho, os padrões de Jesus e seguirmos as leis divinas, as leis que são gravadas na nossa consciência, nos aproximando, né, do padrão de Jesus, porque ele percorreu esse caminho que nós estamos percorrendo, né? E é buscar aí a nossa transformação, nossa renovação íntima, nossa transformação moral, que é este caminho, não existe outro caminho, tá? Então, o Emmanuel coloca na epígrafe do capítulo a fala de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo. Então, a renovação pelo sentimento, pelo sentir. Então, essa reflexão dessa necessidade, quando Paulo escreveu aos Efésios, tá, né, por extensão, falando aqui a todos nós, é na certeza da fidelidade, de ser fiel, de confiar nos ensinamentos do Cristo. Porque quem nos passou a verdade através do sentimento foi Jesus, que veio nos trazer isso. E Paulo, fiel discípulo de Jesus, né? E vou contextualizar esse versículo de Paulo para a gente compreender a mensagem que ele quis nos trazer. Ele diz assim: testifico no Senhor para que não andeis mais com os gentios, como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqueles, na época, né, não seguiam a doutrina do Cristo, que eram considerados gentios. Então, eles andavam, como diz Paulo, na vaidade, muito voltado para a vida material, externa, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles traziam o coração insensível para as leis de Deus, para os sentimentos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste com Cristo, nos diz Paulo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que se corrompe seguindo as concupiscências. Paulo gostava muito dessas palavras, que é a cobiça, ganância, tudo em excesso, a luxúria, até voltado para os excessos na parte sexual, sabe? Na época, né? Ele estava condenando isso, que isso é um engano. Ele disse para se renovar, deixar para trás esse homem velho com esses hábitos que precisam ser renovados, esses hábitos arraigados, preconceitos antigos, muita coisa, e se renovar, ser um novo homem, é a renovação íntima. Isso que o Paulo quis dizer neste versículo. Então, e o que a doutrina espírita vai nos dizer? Que se conhece, né, o verdadeiro espírita, falando para os espíritas, mas vamos estender um pouco mais, o ser humano de bem, né, pela sua transformação essa moral, e pelos esforços que fazem todo dia para domar suas más inclinações, porque todos nós trazemos as nossas más inclinações. Então é domar, é o esforço, é a vontade firme, direcionada, é onde nós vamos chegar a isso, trazendo aqui o Paulo como exemplo, né, dessa vivência, através do conhecimento, né, dos erros, depois do acerto. Ele, através de pedradas, chicoteadas, fugindo com muita dificuldade, ele venceu, ele superou essas dificuldades, levou a mensagem do Cristo até para esses gentios que ele começou aqui falando, né? Que ele levou além do círculo do cristianismo que os apóstolos estavam pregando, ele foi trazer os gentios, e graças a ele hoje nós temos a doutrina do Cristo para a gente estudar, né? Que ele foi um grande divulgador da doutrina do Cristo. Então, ele está aqui nos dizendo isso, para a gente deixar as coisas materiais, não dar tanta importância para ela, para nós focarmos
nosso propósito, que são seres espirituais, vivendo transitoriamente na matéria. E ele vai nos lembrar de Jesus, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele vai nos dizer que o amor, quer dizer, a parte do sentimento, amor aqui, porque estamos falando no sentir, resume toda a doutrina de Jesus. Ele é o sentimento por excelência. Na sua origem, vamos lembrar de nós, na nossa origem, tinham instintos, agia com instintos. Aí, com a evolução, mais evoluído, saindo dessa origem, ele foi avançando, mas também se corrompendo. Aí só tem sensações, começou a agir através das sensações. E foi instruído, purificado, nos diz os Espíritos, purificando-se, melhorando. Aí sim, começou a ter os sentimentos. E dentre os sentimentos, aí continua a mensagem nova. Esses sentimentos vêm falar desse amor que é como o sol que irradia. É o amor no sentido amplo, amor incondicional, amor fraternal. É o amor abrangente, que é o amor que Jesus vem nos trazer. Então, ele é o nosso padrão, que vai nos falar do amor em termos de sentir, do sentimento, deixarmos de lado. Não se deixar de lado, mas a importância do sentimento em relação à parte intelectual, que é muito importante. Mas nós vamos ver aqui que o homem, muito inteligente, voltado para o intelecto, mas sem sentimento, ainda é voltado ainda para os vícios, para as más inclinações, apesar do intelecto. A gente vê muito exemplos disso, né? As pessoas inteligentes, os inteligentes voltados, entre aspas, para o mal, uma coisa que ainda não é bom, né? Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel coloca assim: transformações ocorrem muitas. Ocorrem. Nós vemos aí no nosso dia a dia que as transformações ocorrem na natureza, no trabalho, em nós mesmos, no passado da nossa infância, adolescência, vemos a maturidade, vemos a velhice. Quando nos transformamos, né, exteriormente falando também, não só interiormente, íntimo e externamente. Aí ele vai colocar agora, aos poucos, algumas transformações externas, até chegar na transformação íntima. Ele diz assim: temos aquelas, né, transformações devidas às usanças do tempo, em que nós somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Aqui, vamos voltar lá atrás. Vejamos, as prescrições da moda. 100 anos atrás, e se nós voltarmos mais ainda no tempo, 50, voltando mais atrás, como que a moda era totalmente diferente da moda de hoje. Homens vestidos de uma maneira. Na época de Kardec mesmo, a gente olha aqueles filmes daquela época. As mulheres, quanta beleza, né? Em penteados, saias, mas não condiz hoje em dia. Hoje nós buscamos as coisas de uma maneira mais prática, porque as necessidades são outras. Todo mundo aí dá para ver isso, essas diferenças, essas mudanças. Não consegue a moda, não consegue a tecnologia, no aparelho de TV, no celular, como era difícil, né? O automóvel, as próprias construções, quantas coisas que modificaram, o material ficou mais leve, mais seguro. Então, assim, tá tudo aí para a gente ver essa parte externa. Não tem como vivemos no mundo, não participarmos e não ver essas mudanças. Mas são mudanças, como diz o Emmanuel, externas, são transitórias. Imagina nós falando isso daqui 50 anos, daqui 100. Vamos estar outros, né? Tudo diferente, transformações. E ele continua: entramos habitualmente em alguma das mudanças capaz de aprovisionar-nos, quer dizer, de nos prover, de nos abastecer com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Então, de
associações, de grupos. Aqui ele usou umas palavras mais difíceis, mas o que o Emmanuel quer dizer aqui? Porque muitas vezes, no campo profissional ou de ideologia, muitos grupos se unem, né? Com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses, para melhorar, para progredir. Uma empresa vai crescendo no campo de determinada área, de determinada profissão, seja na área de comunicação, seja na área médica, seja na área... tudo precisa de apoio, porque a evolução, nós sabemos que ela é individual, intransferível, inalienável, a gente não empresta, né, para o outro, mas não é individualista. Nós vivemos em sociedade, a lei do progresso, um depende do outro. Então, essas associações assim, servem para dar suporte, para unir, para melhorar. Isso que o Emmanuel quer dizer. Aí ele vai nos dizer também: conhecemos outras mudanças que nos atingem dos costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Então ele ainda foi buscar lá na família terrestre, porque nós sabemos que temos a nossa família, pessoas que somos mais afins e pessoas que estamos juntas às vezes por necessidades. Temos a lei de afinidades. Os espíritos falam da família terrestre e da família espiritual. Então, muitas vezes, na própria família terrestre, a gente precisa realmente, ele fala das conveniências, de sermos compreensíveis, de ser tolerantes. Você viu agora a época de final de ano? A gente tem aí Natal, Réveillon, muitas famílias se reúnem, que é muito bom, é uma confraternização, pessoas que estão distantes, mas muitas vezes nós não temos os mesmos gostos. Essas pessoas se reúnem em determinados gostos, até de comida, até de bebida, outros não, mas nós não podemos impor o nosso ponto de vista, nós temos que ser tolerantes, né? Para a dificuldade do outro. Nós também temos, nós somos perfeitos. Como a gente acha que tem uma dificuldade, ele acha que nós temos. Então, é isso que está chamado aqui, é isso. A gente tem que respeitar, tem que ser tolerante, cada um tem o seu ponto de vista. Então, para quê? Para que gere harmonia externa, né, entre pais, familiares, tios, parentes, lógico, e interno, porque se desestabiliza externo, internamente a gente fala assim: nossa, baixei na vibração. Então não é isso. Nós temos realmente uma lei da natureza, a lei de afinidade fluídica, de atração e de retração mesmo. Quando você, repulsão, né? Quando você não combina muito, mas e aí? Nós estamos aqui com todas as diferenças. Do nosso aprendizado aqui na Terra, uma experiência que nós nos submetemos antes de estarmos aqui, de reencarnarmos. O acaso não existe nas leis divinas. Deus tem uma sabedoria enorme, então nos reuniu com as pessoas que nós precisamos de estarmos com ela. Se ela é uma pessoa difícil, quem sabe nós já fomos difíceis para essa pessoa em outra época. Nós estamos ali acertando. Então, a doutrina espírita nos esclarece isso. Para quê? Para nós tentarmos ser melhores. Nosso propósito de transformação, que é de dentro para fora. Tem que estar dentro de nós essa transformação, essa vontade de nos transformar, né? Ter empatia com o outro. Não era assim que Jesus fazia? Não é os padrões de Jesus. Não é ser conivente com ele. Jesus nunca foi conivente com a hipocrisia. Não é ser hipócrita. A hipocrisia que ele condenava os fariseus é porque eles falavam e não faziam. Eles pensavam uma coisa e falavam outra. Não é isso. Não é nós pensarmos uma coisa e sermos hipócritas, falar outra. Não. É realmente olhar o outro com empatia. Saber que ele está em determinado momento evolutivo, porque cada um de nós está num degrau evolutivo aqui nesta encarnação. Como são múltiplas as existências, quanto mais nós nos melhorarmos, mais nós voltaremos em melhores situações, condições interno, né? Eu disse da mensagem, a serenidade é íntima, apesar das dificuldades fora, né? É dentro de nós que nós temos que nos trabalharmos, porque
das maiores dificuldades é a nossa construção íntima. E é o nosso propósito. Muitas vezes nós nem temos que construir, nós temos que reconstruir. Igual o Paulo falou lá dos valores, né? Reconstruir. Deixar o homem velho, reconstruir o homem novo. Poxa, isso aqui não está certo dessa maneira. Resignificar valores. Às vezes a paisagem é a mesma, você coloca outra moldura. Resignifica. Poxa, eu fazia dessa maneira, mas não é bom. Olha como que eu estou errado. Não é isso? A gente reconhecermos. Isso é a primeira das virtudes, é a humildade. Que não é questão de postura, é olhar para dentro de nós e reconhecermos que nós também, como o outro, temos fraquezas, temos fragilidades, temos imperfeições. Por isso, Kardec diz, para domar as nossas más inclinações, porque nós a temos. O contrário disso é orgulho. Se a gente achar que não tem, a gente já está assimilante aos fariseus. Orgulho, vaidade, né, arrogância, ser melhor que o outro. Não é isso. Porque a gente tem que ter em mente que nós aceitamos a bênção desta oportunidade da reencarnação. E ao mesmo tempo que é uma bênção, é um desafio. E o nosso irmão também aceitou a bênção e o desafio da reencarnação. Então, é o fazer o outro que queremos que fizesse para nós. É essa que resume a doutrina do Cristo. Estamos estudando os padrões do Cristo, né? Nossas dificuldades é do irmão também, embora com as diferenças de cada um, que é individual. E no 5º parágrafo, o Emmanuel coloca: experimentamos várias outras mudanças, em que o recurso a certas legendas, rótulos exteriores, nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Ainda vai fundo, quer dizer, nos facilita. Vejamos o que ele quis dizer aqui. Que às vezes, nossos rótulos, o que ele quer dizer com isso? A gente consegue facilidade, autoridades terrenas, porque cada um de nós temos os nossos talentos, né, os nossos recursos. Um é bom numa área, outro em outra. Um é na física, outro na química, o outro na área médica, outro na construção. Em muitas áreas, né? Você ter apoio de autoridades, de pessoas que estão acima de você. Isso, o que você faz com isso? Além de melhorar só você mesmo, opa, vou fazer isso tudo por mim. Não, vou fazer em bem no próprio do que está do meu lado também. Vou auxiliar, isso vai ser bom para o outro. Há um padrão de Jesus, a chamada aqui, gente, é o padrão de Jesus, tá? Porque a gente sabe que aqui no mundo material, nós viemos aqui também para desenvolvimento do nosso progresso intelectual e do moral. Aqui o foco é o sentimento, mas primeiramente a gente precisa de desenvolver conhecimento, intelecto. Por isso que a doutrina espírita nos dá essa fé raciocinada, a gente agir, a gente raciocinar. Por que nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo? O Emmanuel vem nos falar no livro Pensamento e Vida que as duas asas da evolução, que é a do sentimento e do intelecto e da inteligência, são as duas asas que vão conduzir o espírito humano à presença de Deus. Olha que coisa linda que ele vai nos dizer, que precisamos desenvolver as duas asas. Ele nos diz assim, que através do amor, do sentimento, nós valorizamos para a vida. E através da sabedoria, através do conhecimento, nós somos pela vida valorizados. Então, por isso que elas devem marchar junto, a bondade e a inteligência, que são as duas asas da evolução. E complementando aqui, na questão número 365 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta que ele diz assim: poxa, estou falando com as minhas palavras, tá? Se os homens são muito inteligentes, tem homens muito inteligentes que acreditam que são dotados de um espírito elevado, da inteligência eles são tanto, um espírito superior, mas a gente percebe tantos vícios nele, tem tantos lados viciosos na sua inteligência. Então, o que os espíritos vão responder? Que o espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. Então, a caminhada é
Vejamos, por exemplo, uma pedra que demora para a água batendo, para fazer aquelas fissuras, para polir. Então, mas ela vai chegar a isso, ela demora às vezes anos, décadas. Agora, se você pega essa pedra e leva para você dar um brilho, fazer uma joia, transformá-la, ela vai rápido, é uma transformação mais rápida, mas ela vai evoluindo. De toda maneira, a evolução é ascendente. Ninguém retroage, a gente está aqui para crescer, para evoluir. Mas o progresso não se realiza de uma maneira, ao mesmo tempo, simultaneamente, em todos os sentidos. Porque o progresso é a lei da natureza, mas numa etapa ele avança em uma encarnação e outra na outra. Geralmente, eles nos dizem que primeiro a gente desenvolve a parte intelectual, da inteligência, porque aí nós aprendemos a conhecer o que é bom, o que não é bom, e aprender consciência do que é bom, do que não é, do bem e do mal. Aí nós, tendo essa consciência, a gente procura, vamos trabalhar a nossa evolução moral, porque é uma e a outra. Então nós estamos aí ainda com muitas reencarnações para frente, mas vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, que é hoje, do conhecimento dessa maravilhosa doutrina e do Cristo, nos falando que o tempo é agora, a oportunidade é hoje, para a nossa transformação. O Emmanuel vai colocar no outro parágrafo: todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecermos com abençoadas ocasiões de melhorar e de reconstruir os valores que nos cercam com a vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Então, tudo que está aí externamente, ela serve para a gente crescer, são capazes de nos levar à nossa vitória, a vitória do bem, a vitória sobre nós mesmos, de nos melhorarmos, de nos transformarmos, cultivar o bem. Elas são muito importantes no nosso processo, na nossa evolução, porque o nosso objetivo é chegarmos à perfeição, embora uma perfeição relativa, que é absoluta, só Deus, né, que é o Pai eterno, Criador. Nós somos espíritos imortais, fomos criados, então não podemos nos igualar a Deus, né? A vontade que rege todo o universo nos dizem os espíritos, quando se eleva na escalada evolutiva, está lá, né? O que é um homem de bem? Que entende a vontade de Deus acima da nossa. E nós estamos aqui justamente para cumprir, né, as suas leis. Somos co-criadores, como vai nos dizer lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: poxa, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que encarnar? Passar por nossas dificuldades aqui, porque temos dificuldades, né? O que eles respondem? Que Deus lhe impõe a encarnação. Então, quer dizer, de uma certa maneira, ela é imposta por Deus. Chegou o momento, que é o momento que nós vamos retornar mesmo aqui. Com o fim de chegarmos a essa perfeição relativa. Para uns é uma expiação e para outros é uma missão. Todos temos essa missão, grande ou pequena, como eu falei lá. E expiação, ela vem do latim. O ex é um prefixo, que significa externo. Pia significa pureza. E ação. Então, o que é uma expiação? É colocarmos a nossa pureza em ação para fora, o melhor de nós. Vamos passar por essa dificuldade, por esse desafio, nos dando o melhor de nós, nos melhorando. Isso é a palavra. Mas, para a gente alcançar essa perfeição, nos diz a questão lá, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Interessante, você sabe o que é vicissitudes da existência corporal? Aqueles altos e baixos da nossa vida, as dificuldades que nós passamos, os obstáculos da caminhada, os desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada da existência física, dentro de nós, fora de nós, todas as vicissitudes que nós temos que passar, né? A gente imagina como que a gente tem dificuldades, alimentação, vestuário, trabalho, quantas dificuldades que vai fazendo com que externamente, a parte externa que nós vamos trabalhando, nós vamos solidificando o aprendizado dentro de nós. As dificuldades externas servem para nos melhorar, para consolidar as nossas estruturas internas por dentro. Então, a gente está passando por uma dificuldade, tem um objetivo.
tem uma finalidade. Não é a gente falar, nossa, para que estou fazendo, estou passando por isso? Não é para quê. Qual é a finalidade que eu estou com isso? Não é ficar reclamando, é entendermos que aquilo não vem por acaso para nós. O que nós podemos fazer daquilo? Qual o proveito nós podemos tirar daquilo? Qual a melhor experiência, o aprendizado daquilo? O que nós passamos para com leveza? Por isso, Jesus está nos apoiando o tempo todo. Precisamos de buscá-lo, né? Aí ele ainda fala aqui, que, na mesma questão, que ainda tem um outro fim, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, auxiliar, ajudar, nós somos co-criadores com as obras do Pai, né? Uns são os irmãos do outro e ajudando, vivendo, né? Crescendo aí, fazendo dessas experiências, das dificuldades, um degrau da nossa evolução. Por isso que Jesus diz, quando a gente já começa a ver um pouquinho de luz, a gente tem que acender, não deixar essa candeia debaixo do alqueire, tampada no vaso, né? Não, tem que colocar no velador, um lugar mais alto, que possa iluminar a casa, que possa iluminar o outro. Até na cidade, não se esconde uma cidade, né? Situada sobre um monte. Então é isso, que brilha a vossa luz diante dos homens. Eles sabem que nós temos isso dentro de nós, mas nós precisamos trabalhar. É como aquele córrego, está correndo, passando, vencendo aqueles obstáculos para chegar no rio. Ele chega, ele contorna ali as pedras, calhaus, às vezes árvores, né? Uma tempestade que tem dificuldade, mas ele chega, igual nós precisamos fazer esses contornos para chegar bem. Para chegarmos bem aonde? O objetivo, que é vencermos a nós mesmos, né? Quando terminar, porque chega um momento que a nossa existência transitória, aqui, nesta encarnação, vai chegar ao final de todos nós, em algum momento. Mas, como espíritos imortais, nós continuamos. E seguimos, não é verdade? Então, mas o que nós estamos levando na nossa bagagem? O que nós estamos aprendendo e levando de coisas que nós viemos a fazer, estamos esquecendo. Vamos lembrar e vamos nos melhorar, seguir em frente, principalmente agora final de ano, troca de ano, a gente tem sempre expectativas, né, de melhorar, que colocamos elas em práticas, né, 2025, é igual aquela parábola lá do semeador, que nós sejamos aquele campo fértil, que possamos produzir, porque o semeador de Jesus, esse padrão aí que nós estamos buscando, ele saiu a semear, semeou em todos os solos. Aqui os solos, trazendo para o lado espiritual da nossa alma, do nosso coração. Se a semente cai naquele beira do caminho, vem as aves do céu, significando as dificuldades, os desafios que chegam ali, e levam embora essa semente, não deixa nada no nosso coração. Se cai naquele terreno pedregoso, tem um pouquinho de raiz para nascer, mas vem o sol quente, que ele diz aqui, e a raiz não progride, não vai para frente, então a gente deixa para lá, não vou querer melhorar nessa encarnação, isso aqui está muito difícil, eu vou desistir, estou cômodo, estou na minha zona de conforto, para que eu vou sair? Mas aí você quer melhorar, você vem assistir uma palestra, você vai ouvir um estudo, hoje tem muitos estudos online, você quer pegar um bom livro, fazer uma boa leitura, melhorar a sua vibração, a sua sintonia, que tem parente difícil, mas não, eu vou fazer algo para sair dessa dificuldade, eu vou ler, vou melhorar a vibração, vou fazer, enfim, se quer se melhorar, é como aquela sementinha que cai no meio dos espinheiros, mas o espinheiro já é uma planta, ele já nasce, então já tem condição de crescer uma plantinha naquele solo do coração, né, de se cultivar. Mas o que acontece? O espinheiro vai crescendo e abafa. Você vai dar valor aos prazeres, os valores mais fáceis, né, da matéria, as grandes ilusões que nos levam, nos deixam, não vou fazer isso. Aí você desanima, dá foco à parte material, esquece do que você ia fazer, te traria um conforto dentro de você mesmo, naquela dificuldade. Então os espinheiros abafam essa vontade que não é muito forte, por isso que ela tem que ser firme. Aí quando Jesus semeia no solo que é fértil, mesmo que tenha diferenças esses solos, né? Porque um produziu 100 por 1, outro 60, outro 30 por 1, tem diferenças. Mas já é um solo produtivo que vai se melhorando. Lógico que às vezes a gente fala essa parábola, mas
cada um de nós, dentro de nós, temos um pouquinho de cada um solo. Às vezes, em determinado momento, aquela semente não vai para frente, em outro semente ela é abafada, em outro momento a semente é abafada, em outro momento ela vai produzindo. Então, que façamos que ela realmente produza sempre mais aí dentro de nós, mas precisamos de quê? De cultivo, né? Essa semente aí tem que ser aquela sementinha regada, quando tem um sol muito forte, mesmo que o terreno seja bom, precisamos de fazer uma proteção, né? De jogar uma água, nós precisamos de adubar, nós precisamos de cuidar, de cultivar essa sementinha crescer. Jesus não fala que se a gente tiver essa fé, se a gente tiver essa força, o tamanho do grãozinho de mostarda, que lá na Palestina era uma frutinha muito menorzinha da sementinha, que cresce de uma árvore enorme, que chega a 4,5 metros, tem autores que falam 5 metros, então quer dizer, ela cresce, então é isso, ela tem que ser regada, ela é pequenininha mesmo, é isso, é a construção, é o desenvolvimento. As coisas realmente não vêm fáceis, de mão beijando, né? Porque se nós somos seguidores do Cristo, Cristo é o que teve mais dificuldades aqui entre os homens. Quantas dificuldades ele passou, não foi fácil, até ser crucificado na cruz. Então, o Paulo, outros guias da humanidade, quantas dificuldades, né? Vamos lembrar das fogueiras, e enfim, nós estamos aqui também, não só com facilidades, mas com muitas dificuldades a vencer, a passar por elas com serenidade, buscar dentro delas motivo e até ser feliz. Assim, poxa, que bom que eu aprendi dessa maneira. No 7º parágrafo, Emmanuel vai falar: metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o ímpeto da alma. Então, agora ele está finalizando, que a metamorfose, a transformação essencial, da essência, não do exterior, não da aparência, não da personalidade, mas da essência, do ser que nós somos, ela só nos alcança mesmo, na verdade, se ela nos atinge o ímã da alma. Isso que o Paulo colocou lá, o sentimento, né? É o ímã da alma. É porque ela é permanente. Qual é a vantagem dela? Ela trabalha na nossa essência, ela não morre. Não estou dizendo que nós, uma hora, vamos voltar. É um patrimônio do espírito, é inalienável a mudança que ocorre dentro de nós. E as mudanças externas são transitórias, elas passam. Então, aqui fica, nós vamos levar conosco elas de dentro para fora. É a nossa transformação íntima, interior. Vamos aqui recordar lá naquele livro O Mundo Maior. Vou dar só umas palavras, eu pensei umas colocações, tá? Capítulo 4 e 5, vocês podem ler, que é pelo Espírito André Luiz e a psicografia do Chico Xavier. Ele vai nos falar do poder do amor. O amor é uma força muito poderosa. No resumo da doutrina de Jesus toda, que nós falamos lá atrás, pois é. Aqui, o André Luiz Calderaro, né, que era o mentor que estava auxiliando ele no socorro, ele estava prestando socorro a 2 irmãos enfermos. Um irmão estava encarnado na posição de obsediado e o outro desencarnado como obsessor. Depois da assistência a esses 2 enfermos, no que eles precisavam, o inteligente espírito Calderaro demonstra suas próprias limitações, destacando o imenso poder do amor. Aí ele diz assim: se o conhecimento auxilia por fora, André, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, com a sabedoria dele, do André, a gente retifica os efeitos, a gente conserta os efeitos de fora, o que está precisando ainda para a gente resolver, quanto possível. Mas só os que amam, na sua essência, conseguem atingir as causas profundas desse defeito, tá? Aí os nossos 2 amigos desventurados, aí descalderados, estão precisando de uma intervenção no íntimo. E eles não estavam se sentindo capazes de fazer aquela modificação das atitudes mentais, de dentro para fora. Não adiantava só resolver o problema de fora, sarar o problema, o outro estava quase levando ele ao desencarne, e tentando ele amenizar, mas não conseguiam. E ambos, ele estava se referindo a ele e o André, nós apenas conhecemos sem saber amar. Então eles necessitaram
né, a intervenção aí da irmã Cipriana, que era um espírito de luz elevado, que veio das altas esferas, e já tinha esse amplo poder do amor, né? Tanto que eles falaram, mãe, nossa, mãe do céu, você está aqui, é linda essa parte. Então, assim, é muito emocionante. E conseguiu aquela mudança vibratória. A faixa vibratória dos dois mudaram, melhorou. E caminharam eles aí para resolver o problema de maneira correta, né? Mas precisou dela. E no fim do diálogo, emocionado, o que o Calderaro falou para o André? Praz, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Então, os corações são transformados pelo amor, pelo sentimento. Que é esse sentimento que vai acordando, que vai nos despertando. Para quê? Nós temos dentro de nós que as nossas potencialidades, nossos talentos, nossas potencialidades da alma, nossa centelha divina. Nós somos filhos de Deus, nós temos a vida dentro de nós. Elas realmente precisam ser despertadas. E o sentimento que desperta é o sentimento do amor. Desse amor que o Calderaro falou, né? Esse amor incondicional. Os espíritos já está no estado continental, que germe, né, dentro de nós. No último parágrafo, o Emmanuel coloca, ele vai falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. Não tem jeito, é à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que para renovarmos em verdade no modelo do Cristo é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então, é sentir realmente que o Evangelho do Cristo, ele representa esse manancial de luz que nos faz agir e sentir. Então, não é só conhecer o Evangelho do Cristo, é vivenciar, é agir, a gente se colocar na posição de Jesus, falar assim, se Jesus estivesse no meu lugar aqui, o que ele iria fazer? Ele iria tomar essa decisão? Então, é isso, tendo a ação, é isso que está nos chamando aqui. E essa ação vai nos levar à nossa conquista do Espírito imortal, à nossa renovação íntima. E Jesus veio aqui a ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é esse caminho para essa vida nossa abundante. O que ele quer dizer com vida abundante? A vida plena, a vida que atinge a perfeição, tanto em todos os âmbitos. E vamos registrar aqui, está o exemplo do apóstolo Paulo, que desde que ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, de perseguidor, que ele foi, né, atrás de Ananias para persegui-lo, para matá-lo, mas viu aquela grande luz, ele perseverou, ele parou, né, naquela luz enorme e perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, ele dedicou a sua existência física a divulgar, a seguir Jesus, a falar de Jesus, tanto que no final da sua existência, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, o que ele diz? Que fui crucificado com Cristo, ele foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então é isso, é vivenciar. Muito obrigada, meus irmãos, pela grande oportunidade desse aprendizado. Um bom dia, um bom domingo para todos, uma ótima semana e um ótimo ano novo. Muitas vibrações boas, muitas energias boas aí nesse nosso ano de renovação, que seja a nossa renovação íntima, né? Continuar, né? Nós já estamos nela, vamos reconstruir, vamos continuar. Muita paz a todos. Um bom dia a todos, um bom dia. Quem quiser, né, tiver necessidade do passe, vão ser chamados para o passe, podem ficar aí nos seus lugares, né, para receberem a fluidoterapia, que é o tratamento, né, que a Casa Espírita tem, que os espíritos proporcionam para nós, né, nos auxiliando nessa renovação de dentro para fora. Nós vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus por estes momentos de reflexão.
proteção, de paz, de serenidade, que buscamos nesta casa, para que possamos nos fortalecer no propósito dessa renovação íntima, pois sabemos, Senhor, que só através dos teus ensinos, clareados pela doutrina espírita, conseguimos transformar a nossa intimidade. Que a vossa paz, que a vossa luz se estenda a todos os lares, a todas as famílias, a toda a humanidade, para que possamos ser uma grande família envolvida nessas vibrações de amor e capazes de transformar o nosso planeta íntimo, a nossa terra íntima e o nosso planeta em planeta de paz, de amor, de harmonia. Obrigada, Jesus, por mais esta manhã, que assim seja.